Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse espaço que é espaço de conversa sobre direito penal. E hoje, especialmente, para tratar do crime de simulação de casamento, tá certo? Pois bem, meus caros, como o próprio nome já anuncia, simular o casamento é exatamente formatar de maneira enganosa uma cerimônia de casamento. Esse é o delito que nós estamos a tratar aqui. O legislador foi muito claro quando estabeleceu a conduta típica de simular. A simulação indica uma espécie de imitação. Aqui eu estou enganando as pessoas, eu estou fazendo de conta. Parece que é um casamento verdadeiro, mas não é. A simulação é exatamente esse cenário irreal que não é verídico, onde eu estou iludindo as pessoas. Então, o crime que nós temos aqui, a conduta típica, é simular casamento, que é exatamente simular a cerimônia, fazer algo parecido, com idoneidade para enganar, e aí nesse ponto faz muito sentido trazer a observação do professor César Alberto Bittencourt, que é reproduzida pelo professor Kleber Masson, pelo professor Rogério Greco, quando diz que o meio enganoso é fundamental para a configuração desse delito. É preciso que haja um engodo, uma fraude, um ardil, de modo a realmente enredar as pessoas nessa cerimônia enganosa, nessa cerimônia mentirosa, vamos dizer assim. Porque se for algo que não engana ninguém, se é apenas uma representação, que todos sabem que estão brincando, simulando um ato, não há por que falar no crime. O que nós temos aqui é uma conduta dolosa, tá bom? Eu tenho alguém para enganar. E o Kleber Masson, o nosso professor Kleber Masson, ele diz assim, a doutrina que sustenta que a pessoa enganada tem que ser um dos nubentes. Mas ele alerta que o tipo penal não faz essa exigência. O tipo penal fala apenas de simular casamento mediante engano de outra pessoa. Ele não especifica do outro contraente. Portanto, o professor Kleber Masson faz uma observação que me parece preciosíssima ao dizer, não precisa ser o outro contraente. Não é? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser, por exemplo, os pais, os tutores, os curadores, aqueles que concederam a autorização, o consentimento, né, para a realização da cerimônia. Portanto, é um crime que nós temos aqui, um crime comum. Tá certo? Qualquer pessoa pode praticar. Sujeito passivo é indicado como sendo o Estado e também as pessoas enganadas, tá bom? Vejam que nós temos aqui um crime plurissubsistente. Porque simular o casamento, que é uma cerimônia complexa, exige a prática de vários atos. Por isso, admite tentativa. Mas observe que é um crime formal, porque a consumação não depende da conclusão da cerimônia. Certo? A prática de qualquer ato inerente à cerimônia simulada já é suficiente para caracterizar o delito. Eu não preciso finalizar a cerimônia para que se dê por consumado este delito, tá bom? É um crime unissubjetivo, ou seja, de concurso eventual. E temos também aqui uma figura subsidiária. É um caso de subsidiariedade expressa, meus amigos. Olha para cá o que o legislador destacou. Pena detenção de 1 a 3 anos e o grifo especial, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Significa, portanto, lembrem sempre do que eu falo, o princípio da subsidiariedade traz para nós a figura do soldado de reserva na linguagem do professor Nelson Gria, se não me falha a memória. Que, se não me falha a memória, ele falava exatamente subsidiariedade, princípio da subsidiariedade, soldado de reserva. O que é que acontece? Se essa conduta integra um crime mais grave, deixa lá
pega o crime mais grave, melhor dizendo, e deixa o 239 quieto. Ele só entra em campo se não houver um crime mais grave. E o professor Guilherme de Souza Nutti e o professor Kleber Masson trazem um exemplo coincidente. Eles sinalizam o seguinte: imagine se o agente simula o casamento com o objetivo de obter, ou melhor, de ter com a outra pessoa uma conjunção carnal. O noivo simula o casamento para ter conjunção carnal com a noiva ou outro noivo. E efetivamente chega a isso. Vejam, meus caros amigos, nesse caso, aplicaríamos o princípio da subsidiariedade, atenderíamos a essa cláusula expressa do preceito secundário do artigo 239. Porque o que é que acontece? Quando o agente tem conjunção carnal com alguém mediante fraude, caracteriza o delito do artigo 215 do Código Penal, que se chama violação sexual mediante fraude. Este delito tem uma pena maior do que a pena prevista no artigo 239. Portanto, o 239 vai para o banco de reserva e você fica com o crime do artigo 215, que, se não me falha a memória, tem a pena de reclusão de 2 a 5 ou 2 a 6 anos, não me recordo agora, mas com certeza é uma pena mais grave, tá certo? Com isso, nós finalizamos o estudo do crime do artigo 239, simulação de casamento. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.